O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, estava Jesus em oração em certo lugar. Ao terminar, disse-lhe um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou também os seus discípulos. Disse-lhe Jesus: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino. Dai-nos em cada dia o pão da nossa subsistência. Perdoai-nos os nossos pecados, porque também nós perdoamos a todo aquele que nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, escutando a palavra do Senhor nessa nossa Eucaristia, é importante vermos como estamos como que numa escola de oração, que temos como mestre, de modo particular, o próprio Jesus. Um dos discípulos queria que Jesus ensinasse a orar, porque via em outros mestres que havia na altura também que ensinava aos seus discípulos a oração. Então, como Jesus é exemplo também para nós, mestre, e rezava sempre ao Pai, Jesus vai ensinar a oração que para nós é por excelência, como nós conhecemos a oração do Pai Nosso. Engana-se quem pensa que é uma oração corriqueira e que por muitas vezes repetirmos pode até passar despercebida estas palavras. Devemos sim ter em atenção aquilo que Nosso Senhor nos ensina nesta oração. No primeiro ponto é que Jesus coloca entre nós e Deus uma possibilidade de um encontro e de uma consciência que devemos tomar, que é de sermos filhos de Deus. E termos consciência de que nós somos filhos de Deus, é justamente ter consciência do Pai que nós temos e que nós o chamamos. Não basta dizer Pai, como já dizia Jesus em outra passagem. Não basta chamar Deus de Pai, se não lhe é obediente. Não basta chamar Deus de Pai, se não procura cada dia cumprir aquilo que agrada a esse Pai. E, sobretudo, mais importante, a intimidade com Ele. É aqui que os mandamentos se tornam leves e é aqui que a nossa vida se transforma. Ter consciência de um Pai que não está longe, mas que está tão próximo de nós como a experiência do nosso Pai cotidiano da nossa vida na nossa terra. Por isso, é importante termos em atenção essa intimidade que Jesus nos convida a ter com este Pai, o mesmo seu Pai, para que a nossa vida possa crescer e produzir os frutos que Ele deseja que produza. Depois, é bom lembrar que nós estamos no ano da oração, instituído pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Estamos em preparação para celebrarmos o próximo ano, o ano jubilar. Mais um ano jubileu ordinário que a Igreja nos propõe. No entanto,
o Santo Padre, muito sábio, vai perceber que não basta celebrar um jubileu se nós não estivermos preparados. E a única maneira de nós nos prepararmos é entrar dentro dessa dinâmica da misericórdia de Deus, mas na intimidade com o Pai, na oração. Pois somente nessa intimidade é que nós vamos receber as graças que Deus tem preparado para nós e celebrarmos com dignidade o jubileu que se aproxima. Também é claro que o Santo Padre tem percebido que a oração é importante para que não possamos perder a fé. Quem não reza, perde a fé. Quem não reza, afasta-se de Deus. Quem não reza, não persevera diante da vida difícil que muitas vezes se apresenta. Por isso a oração é importante. O Santo Padre também observou que hoje, ainda mais do que pouco tempo atrás, vamos dizer assim, tem crescido o número daqueles que querem fazer da sua vida apenas uma oração de intimista entre ele e Deus, sem viver em comunidade. Eu sou cristão, mas eu não participo de igreja nenhuma. Não se pode um cristão viver fora da comunhão de Deus e com a comunidade. Por isso, quando nos reunimos em comunidade para rezar, é de fundamental importância ter essa consciência da comunhão, de caminhar juntos. Também a oração nos favorece, porque quando estamos reunidos em nome do Senhor, Ele está presente, como nós já sabemos. Então, meus queridos irmãos, falar de oração é muito mais do que palavras. Falar de oração é um grande desafio, que desafia-nos a poder perseverar na busca da intimidade com Deus, que é exigente. É necessário criar um hábito, é necessário querer. Podemos rezar em todos os momentos e lugares, invocando o nome de Deus, mas é necessário também termos consciência e dar importância a esse Deus, nosso Pai, que nos ama, e reservarmos um tempo para Ele. Temos uma semana inteira, temos tanta gente que trabalha todos os dias e muitas vezes à noite. Qual é o tempo que você reserva para essa intimidade com o Criador, com esse Pai que Jesus nos convida a chamar? E depois disso, vemos que ao longo do decorrer desse Evangelho, Jesus vai pontuando uns pontos muito importantes para a nossa vida de discípulo de Jesus. Nesta oração encontramos que, confiando no Pai como uma criança, confiamos que é um Pai providente. Confiamos no Pai que favorece aquilo que nós o pedimos com fé. Quando nós pedimos o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, não devemos esquecer também daqueles que necessitam. Por isso Jesus diz o pão nosso e não o meu pão, para dizer que também sou convidado a partilhar com os mais necessitados também aquilo que é o meu pão, para se tornar o nosso. E não falamos apenas do pão que nós comemos, mas a importância do pão do verdi, do pão dos remédios e tantos outros pães que nós podemos dizer aqui. Por isso, quando nós ouvimos na primeira leitura, vemos que há uma coisa muito importante que nós devemos ter em atenção. Como São Paulo vai a Jerusalém encontrar-se com aqueles que eram considerados as colunas da igreja, ou seja, Paulo, Tiago e João, ali vemos que Paulo vai dizer que recebeu a mão, para dizer que em comunhão agora de pensamentos, Pedro com os outros vão agora ficar responsáveis para poder evangelizar aqueles que vinham do judaísmo. E Paulo, com Timóteo e Tito, vão agora ficar responsáveis para evangelizar a nação pagã, daqueles que não pertenciam ao judaísmo. Mas uma coisa mais ainda me chamou a atenção,
quando São Paulo vai dizer que a única orientação que Pedro, ou que eles três falaram para ele, era que não esqueçam dos pobres. É aqui que nós vemos essa imagem do pedir o pão nosso. Quando nós rezamos o Pai Nosso, também devemos nos comprometer também com aqueles que não têm pão, com aqueles que necessitam. Então, a comunidade cristã cresceu, sim, nos ensinamentos de Jesus, mas dando importância àquilo que Jesus também dava, que eram os mais necessitados. Não esqueçais dos pobres. E depois, é claro, lembra-nos que mesmo Paulo, tendo essa comunhão com Pedro e com os outros apóstolos, não fica calado diante de uma fraqueza que aqui se apresentou com São Pedro e outros discípulos. A hipocrisia. Muitas vezes, nós podemos correr o mesmo risco de também viver numa hipocrisia por causa da nossa posição de fé ou daquilo que mais nós somos, a nossa posição do dia a dia, do nosso progresso de vida. Paulo vai chamar a atenção porque Pedro mudou um pouco diante dos outros que foram enviados por Tiago, quando ele estava sempre reunido ali com aqueles que vieram do paganismo, mas depois sentiu-se envergonhado quando chegaram os enviados de Tiago, porque estava junto àqueles que não vieram do judaísmo. Então, de certa forma, era um preconceito, e por isso Paulo chama a atenção, não para ele, mas por causa do Evangelho. Não se pode negar o Evangelho só pelos fatos do dia a dia da nossa vida. Não podemos negar a nossa fé só porque nós estamos reunidos em um grupo que não acredita em Jesus. Nós devemos, sim, fazer todo o esforço para poder mostrar para os outros, com humildade, a quem nós servimos, e não ter vergonha e nem medo de viver ou manifestar a nossa fé. Caros irmãos e irmãs, juntando tudo aquilo que nós ouvimos nessa nossa liturgia com o nosso cotidiano, é importante que nós façamos uma reflexão sobre a nossa vida de oração, que é ou que deve ser a intimidade com Deus, e a nossa responsabilidade como cristãos para aqueles que necessitam. Mas não nos esqueçamos também do perdão, que é fundamental. Não podemos rezar o Pai Nosso se nós estamos sem falar com alguém, com o irmão, que nós não perdoamos. Senão, já sabemos, não recebemos também o perdão de Deus. Por isso que eu disse, rezar é comprometer-se. Comprometer-se com o Senhor, que é nosso Pai. E por quê? Porque justamente nos convida a viver como Jesus viveu. É poder justamente oferecer também o perdão para aqueles que nos ofenderam. Coloquemos então a nossa vida diante de Deus. Reconhecemos as nossas fraquezas, mas confiando no seu amor, supliquemos a perseverança, supliquemos o dom da oração e da intimidade com o Pai, para que assim possamos nos comprometer com aquilo que nós rezamos e para que não fique apenas da boca para fora. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.